Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar uma combinação que pode revolucionar o jeito como você encara o combate: Sanda e Jiu-Jitsu brasileiro. De um lado, temos o poder explosivo e as técnicas de ataque e defesa em pé do Sanda, diretamente das tradições chinesas. Do outro, o domínio absoluto do chão e as finalizações estratégicas do Jiu-Jitsu brasileiro. Quando essas duas artes se encontram, o resultado é uma fusão perfeita entre técnica, força e inteligência marcial. Prepare-se para descobrir como essa união pode transformar completamente sua abordagem no mundo das lutas. Vamos juntos nessa jornada. Características do Sanda. O Sanda é uma arte marcial chinesa focada na luta em pé, utilizando uma combinação de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Ele também envolve técnicas de clinch, luta em curta distância, projeções e quedas. Sua origem vem da luta militar chinesa, com ênfase na rapidez, resistência e habilidade de neutralizar o oponente com golpes de impacto. O Sanda é uma arte marcial extremamente versátil, com uma abordagem prática que foca em golpes rápidos, projeções e controle do oponente, algumas das principais características do Sanda que podem ser integradas a outras modalidades, como o Jiu-Jitsu brasileiro. Golpes em pé, socos. O Sanda utiliza socos rápidos e precisos, como soco diretos, soco cruzados e soco ascendentes, para desestabilizar o oponente. O uso dessas técnicas permite ao lutador criar abertura para projeções ou atacar com mais intensidade. Chutes. Os chutes são uma das marcas registradas do Sanda, com ênfase em chutes baixos, para as pernas e joelhos, chutes frontais e chutes circulares para derrubar o oponente ou manter distância. Cotoveladas e joelhadas. Usadas no clinch, essas técnicas de curto alcance são eficazes para infligir danos imediatos, muitas vezes abrindo caminho para um soco ou uma queda. Projeções e quedas. O Sanda se destaca pela sua capacidade de derrubar o oponente rapidamente. Técnicas como suplex, lançamento de ângulo e quedas por baixo das pernas são exemplos de como o praticante pode desequilibrar o oponente. Essas técnicas não só neutralizam a ameaça, mas também posicionam o praticante para uma vantagem estratégica, facilitando a transição para o solo, onde as técnicas do jiu-jitsu podem ser aplicadas. Clinch. Clinch no Sanda é um dos aspectos mais eficazes, porque o praticante pode controlar a distância e impor ataques rápidos com joelhos ou cotoveladas. Durante um clinch, o lutador pode manobrar para uma queda ou uma projeção para levar o oponente ao chão. Características do Jiu-Jitsu brasileiro. O Jiu-Jitsu brasileiro, por outro lado, é focado no combate no chão, utilizando alavancas, chaves de braço, estrangulamentos e transições para dominar o oponente, sendo considerado uma das formas mais eficazes de combate para aqueles que conseguem levar a luta para o chão, oferecendo ao praticante a capacidade de neutralizar oponentes com técnicas de alavancas, finalizações e posicionamento estratégico. Posicionamento e controle. Guarda. O jiu-jitsu brasileiro é particularmente conhecido pela sua guarda, que permite ao lutador controlar o adversário no chão, mesmo quando está em desvantagem. A guarda fechada oferece a possibilidade de controlar os quadris do adversário, enquanto a guarda aberta pode ser usada para aplicar submissões. Montada. A montada é uma das posições dominantes no JJB, onde o praticante se posiciona sobre o oponente, controlando os movimentos e podendo aplicar estrangulamentos ou chaves de braço. Finalizações. Estrangulamentos. O JJB é famoso pelos estrangulamentos, como o mata-leão, onde o praticante usa os braços ou pernas para apertar a jugular do oponente até ele desmaiar. Chaves de braço. Chave de braço e outras submissões são fundamentais no JJB, pois permitem que o lutador que está em uma posição inferior consiga submeter seu oponente com força e técnica. Transições e fluidez. O JJB enfatiza a fluidez nas transições, permitindo que o lutador passe de uma posição para outra rapidamente, por exemplo, da guarda para a montada. Essa habilidade é crucial para manter o controle, se necessário, ir para a finalização. Por que combinar Sanda e Jiu-Jitsu brasileiro? Combinar Sanda e Jiu-Jitsu brasileiro oferece uma abordagem abrangente para a autodefesa e para a competição de alto nível. Enquanto o Sanda prepara o praticante para controlar a luta em pé, defendendo-se contra ataques e utilizando a explosão e a força para derrubar o adversário, o Jiu-Jitsu brasileiro entra em cena para dominar o combate no solo.
A combinação de Sanda e Jiu-Jitsu brasileiro pode ser extremamente eficaz devido à complementaridade entre as duas modalidades. Cobertura de todas as distâncias de combate. O Sanda oferece habilidades para lidar com a luta em pé, incluindo ataques rápidos, projeções e a capacidade de desestabilizar o oponente antes que ele tenha a chance de entrar no jogo de solo. O jiu-jitsu brasileiro entra em cena quando a luta vai para o chão, oferecendo técnicas de controle e finalização para garantir que o combate seja decidido com uma vantagem clara. Capacidade de transição e adaptação. O principal benefício de combinar Sanda e jiu-jitsu brasileiro é a habilidade de transitar de um estilo para o outro de forma suave e rápida. Se um lutador do Sanda derrubar o oponente, o treinamento em JJB permite que ele rapidamente se adapte ao solo, buscando o controle total e uma finalização. Equilíbrio entre técnica e explosão. Sanda desenvolve a capacidade de atacar rapidamente, usando a explosão de força e a imprevisibilidade de golpes com impacto. Jiu-jitsu brasileiro traz a técnica refinada, permitindo que o praticante controle um oponente maior ou mais forte usando a técnica e a posição correta. Versatilidade total. Você se torna um lutador completo, preparado tanto para um combate de longa distância quanto para uma luta no chão. Respostas a diferentes situações. Em um confronto, a habilidade de transitar de um estilo para o outro sem hesitação pode ser decisiva para garantir a vitória. Resistência mental e física. Ambas as artes marciais requerem disciplina, resistência física e mental, tornando o praticante mais resiliente. Vantagens estratégicas da combinação de Sanda e Jiu-Jitsu brasileiro. Controle do combate. O Sanda pode ser utilizado para impedir que o oponente se aproxime, aplicando técnicas de luta em pé e projeções. Se a luta for levada para o chão, o Jiu-Jitsu brasileiro entraria em ação para garantir o controle e finalização. Domínio de todas as fases do combate, desde o começo, com golpes rápidos e potentes, até o chão, onde o JJB se destaca. A combinação torna o praticante muito mais difícil de ser surpreendido por qualquer tipo de confronto. A adaptabilidade a diferentes adversários. A combinação de um estilo ofensivo e agressivo, Sanda, com um estilo técnico e controlado, Jiu-Jitsu, permite que o praticante se ajuste rapidamente ao estilo do adversário, tornando-se imprevisível. Métodos de treinamento complementares. Treinamento de Sanda. A preparação física e explosiva é essencial no Sanda. Isso inclui o desenvolvimento de velocidade, treino de força e resistência para executar chutes, socos e projeções com precisão. O treinamento também foca no clinch, onde a habilidade de manter o controle do oponente é essencial. Treinamento de jiu-jitsu brasileiro. O JJB exige uma abordagem mais técnica, com ênfase no controle do corpo, posicionamento e fluidez nas transições. A prática constante de sparring permite melhorar o time e a percepção das posições do adversário. Integração dos dois estilos. Para combinar essas duas artes de forma eficaz, o treinamento deve incluir situações de combate onde o praticante possa alternar entre o Sanda e o JJB. Por exemplo, um cenário pode envolver a luta em pé até a projeção, após a qual o treinamento em jiu-jitsu seria empregado para garantir o controle no solo. 3 cenários onde a combinação de Sanda e jiu-jitsu brasileiro pode ser extremamente útil para autodefesa. Ataque em pé, Sanda para controle e queda. Cenário: você é atacado por um agressor que tenta usar socos e chutes. Resposta Sanda: usar a distância e os golpes rápidos do Sanda para se defender, mantendo o oponente longe e utilizando projeções para derrubá-lo. Transição para JJB: caso o oponente recupere-se e tente resistir no chão, o JJB entra em ação, buscando uma posição dominante e finalizando com uma chave de braço ou estrangulamento. Agressor com resistência no clinch, Sanda mais JJB para controle. Cenário: o oponente tenta se aproximar e te prender em um clinch. Resposta Sanda: use joelhadas e socos para abrir espaço e derrubar o oponente. Transição para JJB: caso a queda ocorra, imediatamente comece a buscar uma transição de posição para o controle no solo, estabelecendo uma posição de guarda ou montada para finalizar. Confronto no solo, JJB para finalização. Cenário: a luta vai para o chão devido a uma queda ou projeção. Resposta Sanda: use a habilidade de derrubada do Sanda para levar o adversário ao solo. Resposta JJB: ao cair no solo,
O JJB entra em cena, utilizando transições para dominar a posição e buscar uma finalização através de chaves ou estrangulamentos. Como vimos, essas duas artes marciais formam uma aliança perfeita, cobrindo todas as distâncias de combate e permitindo que você se adapte a qualquer situação. Se você já treina uma delas, incorporar a outra no seu treino pode ser um verdadeiro diferencial, tanto para o seu desempenho em competições quanto para a sua preparação em autodefesa. Lembre-se, no mundo marcial, o importante é sempre estar preparado para qualquer desafio. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima, e continue evoluindo na sua jornada marcial.